Bom, gente, então, boa noite oficialmente, né? Hoje a gente vai dar início a uma série de atividades preparatórias, né? Hoje a nossa primeira atividade preparatória para a 26ª jornada da Seção Bahia e 22ª jornada do Instituto de Psicanálise da Bahia. Bom, a ideia nessas preparatórias é que nós possamos trabalhar os eixos temáticos, né, para provocar aí, né, estimular a escrita dos trabalhos. A gente vai ter também uma noite da biblioteca em setembro, também voltada para o tema da jornada, né? Luiz Felipe está aí organizando. Ela será também uma preparatória. E a última, no dia 19 de outubro, a gente vai ter uma surpresa aqui também para vocês, com o livro de... Uma surpresa que eu já vou Surpresa entregar. anunciada. Surpresa anunciada, depois pode ser que eu leve bronca. Estou brincando. O livro de Sylvia Tendler, ela vai estar aqui conosco, que é o Inconsciente Enamorado. Então, bom, ela... Está lembrado do que é. Então, bom, a gente hoje vai trabalhar o eixo 3, né? Então, não seguiremos com ordem cronológica, né? A nossa ordem é lógica, lógica entre aspas. Então, a gente vai começar pelo eixo 3, que ele foi escrito por Analícia Calmon. O título do eixo é O Amor com Sentido, e convidamos nossa colega Ruskaya Maia, da seção Leste-Oeste, né? Membro da EBP, AMP, seção Leste-Oeste, que ela vai trazer aqui para a gente um percurso que ela fez para trabalhar esses eixos, esse eixo de hoje. Bom, eu vou passar a palavra inicialmente à Analícia, que vai fazer uma leitura do eixo para quem ainda não tiver lido, se situar um pouco. Então, Analícia, com a palavra. Okay. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui apresentando o terceiro eixo da jornada. Aqui chamei o amor com sentido. Todos esses eixos foram tirados do argumento que nós fizemos. Então, antes de ler o eixo, eu vou apenas ler as 3 primeiras linhas do argumento, também para situá-los. Lacan, partindo do inconsciente estruturado como uma linguagem, cuja ênfase é dada ao significante articulado, produzindo sentido, chega à definição do inconsciente como tomado com suas ressonâncias. Isso põe em relevo o amor, o desejo, o gozo e o corpo, signos de uma nova razão nesta era da erosão de Eros. Então, é assim que começa o nosso argumento. Eu agora vou ler para vocês o eixo 3, né? Que é o amor com, entre parênteses, sentido. E diz o seguinte: o percurso de uma análise requer consentimento ao inconsciente, lugar por excelência do desejo. Este, ao se constituir, faz cair o objeto de gozo e passa a ser suportado pelo objeto da fantasia. O falo, instrumento do desejo, na perspectiva de um mais além, ao se articular ao amor de transferência, marca a separação entre gozo e desejo, revelando a tessitura do amor no gozo. O amor com sentido, pelas vias do mal-entendido, sem sentido, permite ao gozo condescender ao desejo. Assim, é possível pensar o amor como sublimação? O amor, enquanto contingente, visa ao ser, o que na linguagem mais escapa. Sendo assim, a reciprocidade refere-se ao amor enquanto significante ou enquanto signo,
Então, este é o eixo 3. Quando eu conversei com Ruscaia sobre esse eixo, a quem eu agradeço muito ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje, ela me perguntou de que parte do argumento foi extraído esse eixo. Então, eu vou ler só o pedacinho do argumento de onde eu extraí o eixo, que é o seguinte: se temos por definição que a erótica é aquilo que se refere ao desejo, ao desfazer a métrica espacial e perturbar as relações de objeto, ela torna o desejo inacessível. Por outro lado, se pensarmos no gozo, vemos nas fórmulas da sexuação que do lado masculino o mesmo é localizado e pode ser contabilizado, demonstrando a existência de uma estreita relação com o falo. Do lado feminino, há uma estreita relação com a fala, presentificando um gozo experimentado no corpo e ilimitado, o que evidencia o papel fundamental da demanda de amor na sexualidade feminina, em que, para gozar, é preciso amar. Essa condição apresenta a alternância: falar, amar, gozar, o que é resultante da enunciação de que só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Esta enunciação está no Seminário da Angústia, que foi proferido entre 1962 e 63, e está no capítulo 13, página 197. Então, é isso. Bom, então, obrigada, Analícia. Eu vou passar a palavra, então, à Ruscaia, já deixando aqui os meus agradecimentos. Vamos lá. Bom, boa noite a todos, e eu é que agradeço o convite da Comissão Científica para contribuir da maneira de um esquenta, né? Aqui vai ser mais ou menos um esquenta para a jornada. Esse convite me chegou diretamente por Sônia, né? E parabenizar também, não só a Comissão Científica, mas a Comissão da Jornada de uma maneira geral, pela concepção da jornada, que está lindíssima, né? E muito instigante. Eu gostei muito da concepção de uma maneira geral. Então, nessa conversa com a Analícia, porque eu achei o eixo assim um pouco amplo, né? E que teria várias pontas para pegar, e nesse objetivo mesmo de fazer com que se estimulasse, que essa discussão de hoje estimulasse as pessoas a escreverem para a jornada. Ela me disse que nós estaríamos tratando de um momento mais intermediário do Lacan, em que o amor estaria mais próximo do desejo do que do gozo, né? E então eu resolvi destacar ela fala de um momento intermediário do percurso que a jornada quer alcançar. Então eu escolhi destacar nesse primeiro momento do texto essa frase central, que ela acaba destacando no final: só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Reinserindo essa frase no seu contexto original, que é no Seminário 10. E depois apontar para uma possível atualização desse conceito de amor, né, no que nós chamamos o último ensino de Lacan. Porque o eixo também, ele leva para esse lado, e eu achei assim, eu não resisti, né? Então eu puxei um pouquinho mais para o último ensino também. Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, né? A primeira coisa que vale destacar, e que foi o que me chamou a atenção na minha pesquisa, foi ao reler o capítulo do Seminário 10, onde está contida essa frase do Lacan, esse aforismo, que ele vai chamar de aforismo. Não sei se já contaminada pelo tanto de que a gente está estudando do último ensino, eu reconheci muitas coisas do Seminário 20 e de seminários posteriores
no seminário 10, exatamente nesse capítulo do seminário 10, né? Vou trabalhar o seminário 10 a partir desse texto do Miller, que está na opção 43, onde ele faz a apresentação do seminário 10, e essa frase também está aqui no Parceiro Sintoma, que é o seminário do Miller, que Lucy trabalhou na quarta-feira passada, então peguei algumas referências também do Parceiro Sintoma. E, quando fui ler, Miller também destaca isso, né? De que há uma parecência muito grande do 10 com 20. Então, o que eu queria destacar nesse primeiro momento é essa relação estreita que podemos ver entre o seminário 10 e o 20. Cada um, no seu momento, traz articulações que fazem deles um verdadeiro ateliê, um canteiro de obras, como Miller se refere ao 10. E eu gosto muito de pensar no 20 como um canteiro de obras, que conduzem, no ensino de Lacan, à passagem de um sistema conceitual a outro. No seminário A Angústia, primeiro, Lacan abre uma dimensão inédita com relação aos seminários anteriores em que se fixa o lacanismo. É nele que começa a se agitar e a se detalhar um novo Lacan. Isso é uma afirmação do Miller. Nele também, Lacan abre uma via de acesso ao real que não é o significante. O gozo se libera da armação significante e o corpo aparece como vivo. E também, nesse seminário, começa uma abordagem inédita sobre a sexualidade feminina. Eu destaquei esses pontos para vocês verem como isso ressoa com o que acontece no seminário 20. Encontramos a frase de Lacan enunciada no capítulo 13 do seminário. Ele diz que vai trazer algumas formulações aforísticas e que vai deixar a cargo de cada um aí se encontrar, através da própria experiência. Depois de afirmar que o amor é um fato cultural e sem medo do ridículo, correndo o risco de parecer uma pregação, como ele mesmo afirma, Lacan lança: só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. É no seminário 10 que Lacan traça um percurso para chegar ao real que não parte do significante. Ele escolhe a via de um afeto, a angústia, para acessar o objeto pequeno a, que vai aparecer nesse seminário de uma maneira inédita, irredutível ao significante e não mais fruto da experiência especular, não mais modelado sobre o corpo imaginário. Aqui, Lacan deixa de lado a unidade imaginária do corpo e o decompõe em sua anatomia. Miller vai dizer que o corpo pulsional aí reencontra seus órgãos. E o objeto pequeno a é elaborado essencialmente como uma extração erógena do corpo. Um pedaço de real. Miller enfatiza que o interesse de Lacan nesse seminário não é o de conceituar a angústia, tampouco dar conta de seu aspecto fenomenológico. A angústia não é o tema, mas sim o real. E a construção, o mecanismo conceitual refinado, é o caminho que da angústia nos leva ao pequeno a. Vamos seguir um pouco por aí, apostando que no meio desse caminho encontraremos a função do amor. Uma grande inovação que Lacan faz nesse seminário é abordar a angústia fora dos avatares do Édipo. Esse seminário é Bye Bye Édipo, diz Miller, pois nele não encontramos a ameaça do pai como princípio da angústia de castração, mas sim a detumescência do órgão na cópula. Ou seja, saem as coordenadas edípicas, entra o funcionamento do órgão. O corpo e seus órgãos transformam, então, o Édipo numa elucubração de saber e nos trazem uma concepção de objeto anterior à lei e ao desejo, anterior à constituição da função paterna. Trata-se de um mergulho aquém do desejo, e a angústia é, portanto,
a via que permite o acesso ao que é anterior ao desejo. Uma via de acesso ao objeto como real, objeto de uma satisfação pulsional. A disjunção entre desejo e gozo, então, está posta. E sob essas novas coordenadas, podemos retomar o aforismo de Lacan. Temos aí um ternário, gozo, angústia e desejo. Termos que se referem a 3 momentos colocados na cronologia de um tempo lógico. O gozo é um momento mítico, ou seja, o que permite designar o que há de mais real. Lacan chama de mônada primitiva do gozo. Essa mônada é mítica, mas há a necessidade de formular. Correlacionar o gozo a uma totalidade unitária, a um corpo de gozo, significa que o outro não entra em jogo logo de início. A angústia, a despeito de seu aspecto fenomenológico, e aparece, é sentida, nos perturba, é referida aqui a um momento logicamente necessário, mesmo que não localizado no concreto, no vivido. Para validar seu ponto, Lacan retoma o segundo tempo da construção da fantasia bate-se numa criança, e não é lembrado, mas construído na análise. Essa relação do gozo com a angústia, que Lacan traz nessa elaboração, nos é dada por Freud. Segundo ele, a mais primitiva condição da angústia é a exigência pulsional que insiste sem trégua, como uma vontade de gozo constantemente crescente, entrando em contradição com o princípio de prazer. Uma perturbação econômica, que é um excesso de libido inutilizada e que se torna o núcleo de perigo ao qual a angústia responde. Freud. Por isso, Lacan pôde dizer aqui que a angústia é sinal do real. Mas essa angústia não se resume em conotar a presença do real. Ela é ativa, produtiva. Ela é um operador. Freud vai dizer que ela é o motor do recalque. Então, por aí temos, por Freud, né? Pulsão, exigência pulsional, angústia e recalque. Lacan traduz isso em gozo, angústia e objeto A, implicando aí uma causalidade, uma causação subjetiva. Podemos dizer assim, Lacan inova ao trazer o objeto A como objeto causa. A ideia é a de que a angústia produz esse objeto através de sua perda, da perda do próprio objeto. Ou seja, o sujeito encarnado no corpo deve perder alguma coisa. Sobre isso, Lacan diz, o momento em que é posta em jogo a função da angústia é anterior à cessão do objeto. Um momento lógico não experimentado. A ideia do seminário é que a angústia produz a causa do desejo. Ela é o operador que faria da exigência pulsional objeto causa do desejo. E se inscreve no momento em que se realiza a mônada primitiva do gozo. E por isso Lacan acentua que o objeto causa advém a partir de extrações corporais, sem a intervenção de um agente que seria o outro. E só no segundo momento, no segundo tempo, é que se coloca a questão da subjetivação do objeto e de sua inscrição no outro. O modelo que até então estruturava a cena do desejo em Lacan era aquele que tem diante de si o objeto e obedece à estrutura da intencionalidade. Agora, Lacan elabora a estrutura da causalidade do objeto. Uma citação do Millet. O verdadeiro objeto de que se trata não está adiante, mas atrás. Isso é Lacan, no Seminário 10. O objeto da pulsão é colocado no lugar da causa, e como ele é resultado de uma extração corporal,
ele vai aparecer como objeto caído, caduco, dejeto. Em grego, paleia. O que Lacan elabora aqui é um objeto que é condição do desejo, ou seja, vemos aqui o resultado do esforço de Lacan para a elaboração de um outro tipo de falta, de furo, que não é uma falta significante. E quando ele coloca o objeto causa como condição para o desejo, ele coloca o desejo suspenso a um objeto que não é o objeto que está diante do desejo, e não é o que o desejo visa. Distingue-se, então, o objeto causa do objeto visado. Este último é aquele que pode, por exemplo, ser representado na relação amorosa. Seu status é o do objeto agalma. A coisa preciosa. O desejo aqui é fascinado pelo objeto. É aqui que vemos o desejo sob o regime do amor. Esse desdobramento do objeto em objeto causa e objeto visado gera dois estatutos para o objeto. O objeto autêntico, sempre desconhecido, que é propriamente o objeto A, e o falso objeto, representado por Lacan no matema I de A. A finalidade do desejo, portanto, aparece aqui como uma falsa finalidade, um engano com relação ao objeto de que se trata, um engodo. Gozo e desejo são estruturas distintas, e há uma ânsia, uma polarização entre elas. O gozo tem o corpo próprio como lugar, e o desejo é relação com o outro. O objeto pequeno A fica do lado do 1, porque é uma transformação do gozo do corpo. Numa operação primeira, o gozo passa pela angústia para que o desejo seja possível. Só a angústia transforma o gozo em pequeno A, em objeto do desejo, objeto causa. É sobre esse fundo que se destaca a afirmação de Lacan, segundo a qual ela é um afeto que não engana. E só no segundo momento há a introdução do amor como mediador entre o gozo e o desejo. Ele é ali mediador porque desloca ou falsifica o pequeno A, tornando o objeto visado a galma. A via do amor é uma via do engano. Em seu horizonte, encontramos a miragem. Lacan começa seu seminário Encore de uma maneira peculiar. Ele diz que vai supor seus ouvintes numa cama de casal em plena atividade. Dessa cama, ele não vai se descolar, e seu ponto de partida será mesmo o que se faz nessa cama, se abraçar. É dessa forma que ele anuncia que vai falar do gozo, num seminário que inaugura de maneira contundente o paradigma da não-relação. Diante da imagem de uma boca que beija a si mesma, uma boca pulsional que não está a serviço da necessidade para demandar, o que será do amor? A questão que permanece não é outra, senão a de saber como, em que nível, pode se estabelecer aí uma relação com o outro. Como a satisfação pulsional autoerótica admite ser descompletada para se ver embarcada nos assuntos do desejo. É então que vemos surgir o amor em uma função inédita, diz Millet. A saber, Lacan tenta pôr em função o amor como aquilo que se introduz para estabelecer a conexão com o outro no nível pulsional. Resta saber como. No seu último ensino, vemos surgir a concepção de gozo como acontecimento de corpo. Isso quer dizer que ele escapa a toda a dialética de interdição e permissão, algo que aparecia já no 10, mas de uma maneira mais sutil. Essa concepção coloca o objeto A em questão. Embora tenha sido formulado a partir do gozo pulsional, referido aos objetos pré-genitais,
fora da lógica fálica, a ponto de ser nomeado como um objeto real, no seminário 20, ele não se sustenta como tal. Cito Lacan se referindo ao objeto A, no seminário 20. Não devemos encontrar aqui esse traço, é uma pergunta, não devemos encontrar aqui esse traço que, enquanto tal, ele responde a algum imaginário? Não é senão da vestimenta da imagem de si que vem envelopar o objeto causa de desejo que se sustenta mais frequentemente a... Não, agora não é uma pergunta. Não é senão, é uma afirmação, vamos afirmar. Não é senão da vestimenta da imagem de si que vem envelopar o objeto causa de desejo que se sustenta mais frequentemente a relação objetal. A afinidade do A com seu envoltório é uma dessas articulações maiores que foram adiantadas pela psicanálise. É para nós o ponto de suspeição que ela introduz essencialmente. Como o amor se dirige ao A, causa de desejo, ele se dirige ao semblante. Então, está novamente sob suspeita. Essa tradução eu fiz livre, porque eu acho a tradução do seminário 20, publicado da Jorge Zara, assim, meio idiosincrática, assim, tem algumas coisas que são um pouco engraçadas, e aí eu me abstenho um pouco dessa versão em português. O esforço de Lacan, nesse seminário, no que diz respeito ao amor, é então de retirá-lo do registro do semblante e pensá-lo no nível do real. Um amor confrontado ao gozo e não apenas concernido ao desejo. Um amor mais encorpado, podemos dizer. A concepção inovadora da linguagem como um aparelho de gozo, não circunscrita aos efeitos do sentido, é o leito por onde ele navega em direção a um amor que não fosse miragem, ou que não fosse um unicórnio, para fazer referência ao que ele diz sobre os seres de linguagem. Ou seja, retirar o amor da perspectiva metafísica do ser para colocá-lo no registro do que existe. A partir do conceito de la língua, que é o que abre as portas para o último Lacan, alguns conceitos vão se seguindo nessa direção ao real. La língua, letra, escrita, o contingente. Alguns conceitos surgem e outros vão ganhando outra tonalidade. Tons de real. Na verdade, podemos pensar nisso. Os 50 tons de real no ensino de Lacan. Tese de doutorado. Então, o vocabulário de Lacan nos interessa. As palavras que surgem, que nunca são sem intenção. Ou seja, parecem palavras, mas são conceitos. Por exemplo, a palavra eco. Ela se torna um conceito muito importante no último Lacan. A palavra acontecimento, a palavra erosão. E outra muito importante, a palavra dizer. O verbo assim no infinitivo tomado como um substantivo. Lacan vai falar de um dizer. Ele começa a quarta aula do seminário 21, meio contrariado. Ele tem uma intenção, e o público parece que não está colaborando para que ele leve a cabo essa intenção. A intenção de falar a meia voz. Dizer as coisas a meia voz, diz Lacan. Talvez para tentar esclarecer para vocês a ressonância. Esclarecer por vocês mesmos. Esta ressonância eu a presumo, já que o que eu disse era feito para obtê-la. Parece uma fala casual de quem descreve ali um momento. Só que não. A palavra ressonância, podemos nos apropriar dela e tomá-la como um conceito muito importante desse último ensino. Me parece que ali, Lacan queria que se experimentasse, com ele falando a meia voz, que se produzisse em cada um a ressonância.
ou que a ressonância produzida pela fala dele à meia voz se fizesse sentido. Em determinado momento, ele continua. Vou fazer uma observação sobre o que chamamos amor. Porque o amor é isso. É o que ainda agorinha eu chamei de ressonância. A ressonância em vocês, quer vocês saibam ou não, a ressonância do meu dizer. Um dizer é da ordem do acontecimento, continua Lacan. Não é um acontecimento superficial. Não é um momento do conhecimento. É alguma coisa que está no impacto, no golpe, na batida, daquilo que nos determina. Se o amor é uma metáfora, ele se refere a um acontecimento. Nesse momento de seu ensino, Lacan já está às voltas com o nó e precisa dar conta de dizer como se dá a amarração dos 3 registros. O conceito de acontecimento surge ligado a esse instante, o instante da amarração. Finalmente, Lacan consegue articular o amor aí. E nessa construção, ele deixa de ser apenas um semblante. Ele fura o corpo, no sentido de que ele irrompe, passa pelas tripas e faz o real aceder ao simbólico, como a teia que surge do ventre da aranha. É isso. Bom, muito obrigada, Oscaia, encerrou lindamente. Eu gostei muito do seu percurso e me parece que o seu percurso ele teve como fio condutor, pelo menos foi como pude escutar, a pergunta que seria como entender, à luz do Seminário 20, esse aforismo enunciado no Seminário 10, que é trazido no eixo, né? Só o amor permite ao gozo conceder ao desejo. Eu pensei alguns pontos assim que me chamaram a atenção e para lançar uma pergunta. No Seminário 10, então, Lacan propõe que no desejo se trataria de um engano, né? Como você falou, pois o objeto visado no desejo não passaria de uma ilusão. O que interessa não é o objeto do desejo, mas sim o que causa o desejo, né? O que o anima. E que isso que o anima é sempre desconhecido. Embora autêntico, é desconhecido. É o que ele chamou o objeto A. O amor, então, estaria do lado dos objetos preciosos, né? Como você trouxe, do agalma, do lado do falso objeto A. Essa é uma expressão de Millet, né, que a gente trocou um pouco de figurinha, né, no final de semana, que Millet traz. A gente estava em cima desse texto aí, Introdução à Leitura, Seminário 10. Então, se o amor permite ao gozo condescender ao desejo, na sua função mediadora, o amor falsifica o objeto A, pois o faz passar para a categoria de objeto visado, tornando-o agalma. Nessa perspectiva, o amor seria um véu, né? Bom, no Seminário 20, Lacan dá um passo a mais, ao colocar em relevo o autoerotismo da pulsão e de que não há outro a nível pulsional, ele propõe o amor como aquilo que se introduz para estabelecer a conexão com o outro. Trata-se aqui de um amor pensado a nível do real da pulsão. A questão aqui seria, como o gozo pulsional pode admitir ser descompletado, né? Como você trouxe, carecer de algo, para ser introduzido em assuntos de desejo. Então, o amor entraria aqui, mais uma vez, com uma mediação, de novo, que permite a esta mônada de gozo ser veiculada na dialética do desejo. Isso é Millet, no texto que a gente está fazendo um bom link com a quarta passada, né? A revalorização do amor. Bom, mas a questão é, não há relação sexual, porque a pulsão é autoerótica. Dizer que a função do amor é fazer suplência à relação sexual que não há, coloca o amor como uma metáfora de algo que não há. No campo do gozo fálico, encontramos a fantasia como aquilo que viria encobrir o furo, esse não há, da relação sexual, fazendo assim a tal suplência.
Mas se a fantasia é sempre fálica, o problema que se coloca é o que faria suplência quando estamos no campo do gozo feminino, onde o que está em jogo não se trata mais de um objeto de valor fálico, mas sim de um gozo sobre o qual nada se sabe, apenas se experimenta. Uma questão. Então, assim, resumindo o percurso, teríamos, num primeiro momento do ensino de Lacan, o amor como engano, né? Como o véu da castração. O amor aqui como aquilo que viria a enganar a gente. Depois, no Lacan do Seminário 20, o amor como suplência à relação sexual que não existe. E em seguida, né, que como você anunciou, você ia avançar um pouquinho nesse eixo, né, porque a gente vai ter até um eixo, acho que é o último eixo, o eixo 5, que vai trabalhar, né, essa parte, mas já avançando, então. Bom, então, em seguida, parece que Lacan vem nos dizer que não se trata bem disso. Trata-se de um amor que se funda na ausência de garantias. Um amor que não espera respostas, sem recompensas. Rosa Lopes, nossa convidada para a jornada, né, em entrevista concedida para nós, realizada por Marcelo Veras, nos alerta para o fato de que o próprio Lacan colocou em suspenso essa ideia de que o amor viria fazer suplência à não existência da relação sexual. Traz o amor como aquilo que se aproxima da poesia, quando a poesia consegue fazer ressoar o vazio. A pergunta de Lacan, diz Rosa, é como o poeta consegue fazer com que o sentido esteja ausente. O desejo estaria do lado do sentido e o amor é o que se aproximaria da significação vazia. Bom, então, repetimos que esse é o amor mais digno, mas então, o que seria esse amor? Né? Que, assim, que eu proponho para a gente discutir um pouco. É o amor que muda? Seria o amor que muda? Ou é a nossa forma de amar?